Bem-vindos ao Minutos de Mediação comigo, Márcia Reicher. Hoje eu vou falar sobre um tema que vai parecer um pouco esotérico, mas eu ouvi outro dia um colega meu que é youtuber também, que é o Nino Denani, falando sobre a questão de demônios, né? Porque ele é um mago, ele fala sobre demônios, ele fala sobre magia, quer dizer, é um cara super antenado. Já fiz entrevistas, vocês procurem aí no canal, vocês vão ver eu conversando com o Nino Denani, são 2 vídeos. Mas com base no que ele falou, porque eu acompanho o canal dele, com base no que ele falou, eu vou fazer o nosso papo de hoje, né? Que eu vou chamar de anjos ou demônios, né? Quando nós falamos em mediação, nós vamos tratar com pessoas que ouviram só os seus demônios interiores. E aí, Nino, você me desculpa se eu estiver falando bobagem, mas eu estou usando o termo demônio na acepção bem popular, né, do termo, não vou aprofundar. Então a gente fala que todo mundo tem um anjinho e um demônio que anda cada um no ombro. Até na igreja católica, nas igrejas que eu fui visitar certa feita em Minas Gerais, eles sugerem que a gente entre por uma porta e saia por outra. Aí quando você pergunta, eles falam assim, não, é porque o diabinho fica aqui. Quando você sai do outro lado, o diabinho pensa que você está lá dentro, você fica sem o diabinho, você só sai com o teu anjinho. Sabe, são folclores, né, mas que são interessantes. Mas que a gente levar isso para mediação, então nós vamos imaginar que em muitos casos, quando sentam na mesa da mediação, as pessoas vêm influenciadas pelos seus demônios, seria isso, né? Aquele olhar de inveja, de raiva, de julgamento negativo, né? Tudo aquilo que vai contra o que a mediação prega, né? Que seria ver para o lado bom e foco prospectivo. Aqui não, a pessoa vem só pensando no passado, presa em sentimentos ruins e posições que nem sempre são as posições corretas para aquele caso, mas sim aquelas que, como a gente está usando esse termo, que é aquela que o seu demônio falou que é a certa para você e você acreditou nele. E você está levando isso de uma maneira tão pesada para todo mundo. Então a ideia, quando vai para uma mesa de mediação, é que as pessoas deixem seus anjos e seus demônios de fora dessa mesa, mas principalmente aquela parte que te faz pensar tão negativamente, aquela parte que faz você julgar o outro. Eu diria que leva um pouquinho esse nosso papo para um vídeo que eu também recomendo que vocês assistam, está no canal, que é com a Daniela Abrão, falando sobre espaços de escuta e de fala, né? Quando que a gente dá espaço para o demônio? Quando a gente não escuta o que o outro está falando. E aí conversando, e a gente como tem uma carga muito pesada com a mediação, eu acho que para a gente estar bem como mediador, é sempre muito interessante fazer uma terapia de vez em quando. Para aliviar essa tensão, esses problemas, essa carga de problemas que a gente recebe nas mediações, porque por mais que você queira ser isento, você tem a carga das pessoas que entram em posições negativas, né? E com isso, você começa a trabalhar um pouquinho também, e aí você faz terapia, e você começa a ouvir discursos de constelações. Porque a terapia nada mais é do que você conseguir entender do que foi formado o seu eu, né? E aí eu quero que vocês entendam que eu estou falando de uma maneira muito pessoal. Minha opinião, minhas deduções, né? Aqui não tem cunho nenhum científico, mas sim daquilo de vivência, né? Que eu acho que é muito importante. E aí você começa a perceber que você é criado, como as constelações familiares falam, dos teus antepassados. Então você começa a jogar a culpa, por exemplo, nos seus pais, por alguma coisa. E aí quando você começa a perceber que os teus pais estavam agindo de acordo com o que os pais deles agiam com eles. Ou seja, eles estão repetindo aquele código que não é genético, mas é um código espiritual, digamos assim, que a gente traz, porque a gente é feito daquilo que as pessoas sabiam nos informar.
né? Descartes, ele fala alguma coisa nesse sentido, o filósofo, que você tem que desconstruir aquilo que falaram para você que era assim e criar a construção por você. Você vai analisar e você vai ver o que efetivamente é aquilo para você. Porque cada um tem uma percepção diferente das coisas. Então, nesta formação, a gente percebe que joga muitas das vezes a culpa no passado, na criação, uma raiva do pai, uma raiva da mãe. Percebe que os seus avós também criaram e deixaram mágoas nos seus pais, que por sua vez jogaram essas mágoas para você, e você é uma consequência então dos avós também. E se você for ver a história dos seus avós, vocês vão ver que também eles foram magoados de alguma maneira lá atrás. E essa percepção é que me fez ter um olhar de quem nós levamos para a mesa de mediação. Então, geralmente, numa palavra muito simples, né? Eu estou levando os meus demônios, aquilo que me magoou, aquilo que me machucou, mas que está no meu subconsciente. Quando eu levo tudo isso para uma mediação, o que eu quero resgatar? Eu quero fazer como eu falei lá na igreja, eu entrei com o meu diabinho de um lado e eu vou sair com o meu anjinho do outro. E aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou criticando, incentivando, fazendo diferença de nenhuma religião, porque eu particularmente aceito, e quem me conhece sabe que aqui é tudo multicultural, racial, religioso. Aqui a turma que anda comigo de trabalho, você encontra de todas as tribos, porque eu acho que eu tenho que ver a pessoa, mas eu tenho que exemplificar dentro daquilo que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Então vamos usar como um exemplo tão somente. Então eu vou para a mediação, eu deixo o diabinho na porta. E aí eu vou usar as ferramentas da mediação. Uma das ferramentas que eu acho e que eu adoro ela, aliás também tem um vídeo da série 12 ferramentas no canal que fala sobre a escutativa. E nesse vídeo eu até faço uma brincadeira, que a escutativa é igual a história da Chapeuzinho Vermelho, onde tem o lobo mau. E quando a Chapeuzinho vai, que o lobo mau já comeu a avó, e ela estranha, né, aquele lobo mau, então ela fala assim, por que orelhas tão grandes, né? E o lobo fala, para te ouvir melhor, né? Então é exatamente isso, a escutativa é isso, vamos ouvir, vamos parar e dar esse tempo que a pessoa quer para falar, eu ouvir e administrar, alomorfizar dentro da minha cabeça, de modo que eu compreenda e apreenda. O que significa apreender? É segurar em si. Não é aprender que a gente fala, fui aprender na escola e não aprendi nada, né? O aprender da escola é um apreender em si. Então eu tenho que escutar com a escutativa, apreender dentro do meu ser e ter um enfoque prospectivo para aquilo que a pessoa falou. E aí sim, eu começo a desatar os nós que essas pessoas trouxeram para a mesa de mediação, que é um espaço, é o melhor espaço de fala e de escuta que a gente pode ter, é a mesa de mediação. Por quê? O mediador bem treinado, ele vai saber organizar e, através da sua declaração de abertura, onde ele vai estabelecer as regras daquela sessão, então as partes vão saber que elas vão poder falar com calma, vão ser ouvidas com calma, enquanto ocorrem algumas anotações, para que depois as pessoas, dentro daquilo que de fato está acontecendo, e não aquilo que os seus demônios que põem na sua cabeça, coisas que às vezes não são verdade. E por que eu quis gravar esse programa? Claro que tudo que acontece no dia a dia, eu acabo fazendo um laboratório, né? Qual o meu melhor laboratório? A minha própria casa. E quem mora comigo? A minha mãe. É uma pessoa que já tem uma certa idade e que foi muito útil esse vídeo que eu falo para vocês da Dani, sobre espaços de escuta e de fala, porque a partir daí eu também passei a ter um outro olhar para o discurso da minha mãe. Mas é uma pessoa, então a gente pode usar a oportunidade para crescer. E aí, conversando sobre esses demônios que nos afligem uma vida inteira, ela falou que o pai dela, meu avô,
era muito desconfiado. E que todo mês eles tinham que pôr numa carteira dinheiro para as contas do mês. Então, quando vocês casassem, cada um põe R$100 e vai gastando dali, porque não precisa fazer acerto no final do mês. E um mês sobrou dinheiro, ela falou, esse mês não precisa pôr. Então ele teria dito para ela, e você me engana que você não pega dinheiro nessa carteira? Como ela escutou, que foi o que ela me falou ontem, né? Como ela escutou isso? Ela escutou, você pensa que eu sou trouxa? O dinheiro acaba porque você pega. Mas depois de tanto eu estudar mediação, escutar com enfoque prospectivo, eu imagino que o que ele quis dizer vai me dizer que você não pega se você precisar, eu quero ter dinheiro lá para que você não tenha que se humilhar e me pedir um dinheiro. Veja que é o mesmo pegar o mesmo dinheiro na mesma carteira, mas quando eu tenho um enfoque prospectivo, eu imagino que ele falou, imagina que você não pega no sentido de você pode precisar e não precisa pedir para mim, vai ter lá para pegar porque é o dinheiro da casa. Como ela entendeu isso? Você me rouba. Olha como o ser humano às vezes não entende. Por isso que é muito importante a gente não acreditar no que a nossa mente produz em relação à fala do outro. A melhor coisa é que a gente pergunte o que você quis dizer com isso. A partir daí, você vai ver que você consegue um diálogo muito melhor com a outra pessoa. Então eu imagino que seria esse o recado que eu queria dar para vocês nesse vídeo de hoje, né? Que eu vou chamar de anjos e demônios. Porque o que é que te orienta mais na vida? Passe a pensar como que você vê o outro. Você está vendo sobre qual é o teu orientador na vida? São os teus anjos ou são os teus demônios? É a parte boa da vida ou a parte ruim? São as tuas mágoas ou as suas alegrias? E se você der o nome que você quiser, né? A gente dá um nome, que precisa pôr um nome para o programa, mas na verdade assim, o que é que te norteia? E se você perceber que você é aquela pessoa que sempre critica, né? Você vê um programa, aí aparece a imagem da apresentadora, ela está toda linda, mas ela fez uma tatuagem nova e você não gosta, o teu olho vai direto para a tatuagem. Então vamos treinar esse olho para ir para a parte boa da vida e não para aquilo que você não gosta, porque você não gosta, a pessoa gosta. E se é uma pessoa que gosta de tatuagem, ela ia olhar direto na tatuagem e elogiar. Olha que bacana a tatuagem dela. Então percebam que tudo vai do olhar. Que olhar você quer dar para a sua vida? Um olhar com enfoque positivo, prospectivo e do bem? Ou você quer continuar pensando negativamente, porque isso faz mal para a própria pessoa negativa? Não vai fazer mal para o outro se afasta de você. Então eu acho que nesse momento em que nós tivemos muito tempo, né, por conta dessa pandemia, de reflexões individuais, de buscar explicações até para os nossos sentimentos, eu acho que agora é a hora que a gente tem para mudar. Vamos mudar um pouquinho, vamos tentar olhar o lado positivo, né? Não falar, olha, nossa, essa comida está sem sal. Tem outro jeito de falar. Nossa, eu adoro feijão, tá com cheiro delicioso. Mas acho que para ficar melhor aqui, eu vou pôr um pouquinho de sal a mais que vai melhorar. É a mesma coisa, você falou a mesma coisa, mas você não magoou outra pessoa. Então é isso. A dica de hoje, e o nosso programa hoje foi dedicado a pensar o que é que nos move, nossos anjos ou nossos demônios.